pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bia Feltz e o passo a passo de hoje tá pra lá de especial, porque eu tô usando tecidos lindos e exclusivos digitais da Avimor Tecidos. E essa necessaire aqui é uma necessaire livro, é bem bacana porque ela tem várias divisórias. Eu fiz aqui o fechamento com lacinho. E aí abrindo ela vai ter dois bolsinhos nas laterais transparentes e mais 4 bolsinhos internos. Então é bem bacana, tem bastante divisória. Ótima para organizar 1000 coisas, então ela é bem bacana. E esse tecido tá muito lindo de flamingo. Flamingo continua a tendência. E essa estampa aqui exclusiva vocês encontram na loja da Avimor Tecidos. Eu deixo o link aqui embaixo para vocês conferirem. Além dessa estampa digital aqui de flamingo exclusiva, tem muitas outras que vocês vão gostar, eu tenho certeza. E eu tenho certeza também que vocês vão gostar desse passo a passo de hoje, então já vai deixando o like aqui embaixo. Eu também te convido a se inscrever no meu canal, que tem muito projeto bacana. E vamos lá conferir esse passo a passo de hoje. Essas daqui são algumas opções que eu mostrei pra vocês lá no Stories do Instagram. E como essa minha estampa ela tem um sentido, eu dividi ela no meio e fiz uma emendinha pra quando a gente dobrar a peça, ela ficar com a estampa certinha pra cima dos dois lados. O nosso corpo principal aqui mede 27 de largura por 52 de comprimento e eu tô usando uma vez no tecido pra fora e uma vez no tecido pra forro. Eu tô usando do mesmo e uma vez na manta acrílica. Eu tô usando aqui a R1, pode ser a R2, a que vocês preferirem. Nós vamos fazer uma tirinha aqui pra amarrar. Eu cortei ela com 8 centímetros por 50 e eu cortei duas delas. Eu vou usar aqui um pedacinho de plástico cristal, medindo 42 centímetros e a largura é 27 também, só que eu cortei um pouquinho maior porque eu acho melhor de costurar, depois eu refilo o excesso. Aí eu vou usar 2 viés aqui pro plástico cristal. Se vocês quiserem usar uma tirinha do tecido, pode ser também. E aí aqui para nossas folhas do livro, que são a necessaire, eu vou precisar 2 vezes no tecido exterior e 2 vezes no forro, que eu estou usando o nylon dublado. Se vocês forem usar manta, então usa manta mais o forro, tá? O nylon ele já estrutura e já serve como forro. Então eu optei por usar ele. E aí essa medida é 25 de largura por 46 de comprimento. E eu não vou fazer o fechamento com zíper, eu vou fazer o fechamento com botãozinho de pressão. E essa quantidade equivale a uma necessaire que vai ser 2 bolsinhos, 2 folhinhas do livro. Então, como eu vou fazer duas, eu vou usar 2 vezes isso, que aí eu vou ter 4 espacinhos. Se vocês quiserem fazer com mais, vocês podem fazer. Aí vocês têm que lembrar que tem que aumentar um pouquinho a parte principal do corpo. Aí vocês podem fazer a parte do corpo por último e mede certinho para ver quanto que vai precisar. Eu vou começar já deixando essa parte do plástico cristal prontinha. Então eu só vou vir e vincar o viés. E aí eu vou posicionar um em cada ponta e vou passar uma costurinha. E aí eu já vou aproveitar e fazer a tirinha aqui também. Eu vou dobrar frente com frente. Aí eu vou vir passar uma costurinha na lateral e aqui em cima. Se quiser fazer um detalhezinho diagonal, pode ser também. Aqui a gente deixa aberto para desvirar. Vocês viram que eu fiz um detalhezinho aqui, é só pra ficar bonitinho depois quando a gente desvirar. E costurei aqui o viezinho também dando acabamento. Aí agora a gente pode desvirar a alcinha, passar o ferro pra tirar o amassado e a gente deixa de lado e vamos fazer as necessaires. Agora eu vou vir aqui com a parte de fora, eu vou juntar frente com frente.
e vou lá na máquina, passo uma costura reta nessa lateral e uma costura reta nessa lateral. Lembra de dar o retrocesso para não soltar aqui nas pontinhas. E com a parte do forro, eu vou vir e vou cortar no meio e vou juntar também a frente com frente e fazer a mesma coisa. E lá na máquina, passo uma costurinha reta nessa lateral e uma costurinha reta nessa lateral. Isso eu faço aí nos dois pedacinhos do forro. Junto a frente com frente e costurinha reta nas duas laterais. Para costurar essa parte aqui, eu tô me orientando com o pezinho da máquina. Tô fazendo a margem de um pezinho de máquina. E aí, tanto nessa parte quanto na parte do forro, eu vou fazer essa costurinha assim, nas duas laterais de cada um. Agora, com isso feito, costurinhas aqui nas laterais feitas, a gente vai desvirar a parte de fora. Eu vou até dar uma passadinha no ferro para tirar bem amassadinho. E aí eu vou vir com uma das partes do forro e vou vestir aqui a parte de fora aqui dentro. Aí vocês vão ver que vai ficar a frente do tecido de fora com a frente do tecido do forro. Aí eu vou alinhar bem aqui, costura com costura. E aqui nesse lado também. E aí eu ajeito a lateral toda aqui, toda a bordinha. E deixo bem retinho. Com isso feito aqui, a gente vai repetir na outra ponta. A gente vai jogar ele dentro da outra parte do forro. Agora que tá bem certinho aqui, a gente vai lá na máquina passar uma costurinha em toda a volta da borda. Aí nessa parte tem que ser com bastante cuidado para não pegar a parte de baixo junto. A gente vai fazendo aos pouquinhos, eu mostro lá na máquina pra vocês. Ó, eu alinho bem o pezinho da máquina aqui. Eu gosto de começar com a agulha pra baixo, porque aí toda paradinha de agulha não tem perigo do tecido sair do lugar. E aí aqui eu vou ajeitando devagarinho, pra me certificar que aqui não vai costurar a outra partezinha de baixo, vai costurar só aqui. Aí eu começo com retrocesso e vou indo bem aos pouquinhos. Paradinha de agulha sempre pra baixo, porque aí agora a gente vai, ó, ajeitar e aí não tem perigo de sair do lugar e perder o ponto. A hora que chegar aqui junto, finalizo com retrocesso também. E aí, feito isso, a gente vai repetir o processo na outra borda do tecido. Costurinhas feitas aqui nas bordas, eu vou desvirar. E aí eu vou desvirar com o avesso pra fora pra mim fechar o fundinho aqui do forro. Aí o que eu vou fazer? Em um lado do forro eu vou vir e passar uma costurinha no forro todo, fechando o forro todo. E aí no outro forro eu vou passar uma costurinha e vou deixar uma abertura aqui pra gente poder desvirar novamente. Esse fundo aqui eu fechei todo e esse eu deixei espacinho pra desvirar. Então, por ele, eu vou lá pegar a ponta do outro forro e vou desvirar. Agora, eu vou lá na máquina, vou fechar esse fundinho que a gente deixou aberto. Vou passar uma costurinha reta mesmo, se vocês quiserem fechar a mão, pode ser. E aí, a gente vai jogar os dois forrinhos pra dentro. A gente ajeita bem aqui, ó, na bordinha. E vamos lá na máquina passar uma costurinha aqui pra rebater. Eu gosto, prefiro o acabamento assim. Aí vai de vocês, mas eu particularmente indico rebater essa costurinha. Nessa hora aqui de rebater, é a mesma coisa
que a gente fez anteriormente. Com cuidado, vai devagarinho, deixa a agulha enfiadinha pra baixo, que aí vai ficando bem certinho. Se guia pelo pezinho, que aí a costura fica bem retinha, ó. Vai ajeitando e vai costurando. Agora, com essas duas partes prontinhas, eu já rebati a costura e eu aproveitei e coloquei botãozinho de pressão. Eu coloquei ele aqui 5 centímetros pra dentro, aqui 5 pra dentro e aqui no meio. E pra baixo 1,5 centímetro. Se vocês quiserem substituir por velcro ou fazer botãozinho com elástico, fiquem à vontade, fazem do jeito que vocês preferirem. Agora a gente deixa esses bolsinhos um pouquinho de lado. Aí eu tô vindo aqui com a minha parte do forro, posicionei ele sobre a manta. Eu vou vir e marcar o meio na minha parte de cristal. Só fazer um vinquinho, ele já fica marcadinho. E vou posicionar ele bem no meio. Como eu fiz a emenda aqui, eu já sei que é o meio. Senão vocês meçam o meio e marca certinho aqui o meio. Aí eu vou lá na máquina e passar uma costurinha bem aqui no meio só pra fixar. Porque depois, quando eu for costurar as outras partes, vai ficar mais fácil. Não tem perigo de sair do lugar. Eu já dei dicas no canal de como colocar botão de pressão, de como costurar sobre o plástico cristal. Então, se vocês têm dúvidas, dão uma olhada no canal, porque tem todas essas informações, tá bom? Eu fiz a costurinha aqui no meio e optei por colocar botãozinho de pressão aqui também, porque aí o bolsinho fica fechadinho. Agora a gente vai posicionar nossas folhas do livro. Para posicionar a nossa folhinha do livro, agora eu vou fazer assim, eu vou vir aqui, vou marcar 1,5 centímetro. Eu posso até fazer um risquinho aqui na pontinha, ó. E aí eu vou marcar o meio na minha necessaire também. Aí pra isso eu vou tirar o forro, e aí eu fiz o vinco lá no ferro pra ficar bem certinho, ó. Eu medi o meio e puxo o forro pra fora, que eu vou costurar só essa parte. Aí eu vou deixar ela bem centralizada aqui nas laterais. E eu deixo ela bem alinhada no 1,5 centímetro também. Aí aqui a gente precisa prender pra não escorregar na hora de costurar. Se for bem preciso, pode colocar um alfinetinho, mas bem em cima da linha, porque aí é onde a gente vai costurar. Não vai aparecer o furadinho. Não coloquem alfinete nem pra cá, porque senão vai furar o plástico cristal. Deixa ele bem certinho aqui. E aí a gente vai lá na máquina e passa uma costurinha reta nessa marquinha que a gente fez. Com essa parte feita, a gente pode jogar de novo o forrinho pra dentro. E aí a gente pode repetir o processo aqui no outro lado. Agora nós costuramos, então já temos assim as 4 partes, ó. Aí eu vim aqui em cima e aqui marquei o meio. E aí nesse meio eu vou costurar uma fitinha desse lado e uma do outro lado. Agora que eu fiz isso, eu vou vir pelo avesso, eu vou grudar aqui a minha parte de fora na manta. Vou deixar aqui bem centralizado. E aí eu vou lá na máquina... Vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta e vou aplicar viés. Se vocês preferirem fazer sem viés, aí vocês vão pegar aí a frente do tecido, coloca com a frente dessa parte aqui. Passa uma costurinha em toda a volta, deixa um espacinho para poder desvirar, desvira. E aí pode rebater a costura se quiser. Eu tô preferindo fazer com viés porque isso aqui pra desvirar é bem chato, é bem grosso. Então eu prefiro fazer com viés. Mas vocês fiquem à vontade pra finalizar do jeito que vocês quiserem.
E aí, com o viés costurado e rebatido, a nossa necessaire livro tá prontinha. Aqui são as divisórias. Aí temos esse bolsinho, e aí a gente amarra aqui no meio, faz um lacinho. E aí, se ela tiver mais cheia, tem espaço para deixar o lacinho maior. E ela fica assim, super linda. E esse tecido é maravilhoso, né, gente? Da Avimor Tecidos, como eu falei pra vocês. E aí, aqui fica o espaço. Então, gente, essa é a peça finalizada. Eu confesso que eu tô muito apaixonada. Se vocês quiserem fazer mais divisórias, vocês podem fazer. Aí só lembra de aumentar um pouquinho a parte exterior pra não ficar faltando. E aí vocês podem usar a criatividade e fazer as modificações que vocês quiserem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Tchau!